Gustavo, qual foi o projeto mais desafiador tecnicamente em que você trabalhou? Como você lidou com as dificuldades e quais tecnologias utilizou? Vamos lá, primeira pergunta. Qual foi o projeto mais desafiador? Cara, eu acho que foram dois projetos. Um que eu tô atualmente e um outro que eu comecei como engenheiro de dados na Ford, né? Lá fora. E porque eu tava começando na carreira e eu fui contratado como júnior, mas depois eu descobri que eu tinha um trabalho de pleno e depois eu passei para sênior, enfim. Foi bem. Esse foi, eu considero como mais desafiador, porque foi o projeto. Era um projeto muito grande, eu tinha uma responsabilidade muito grande, e o time era muito pequeno. O time era eu, daqui do Brasil era eu, o meu chefe e o gerente da Ford geral. Então você imagina, era um projeto que ele era para a criação de um data lake, que abrangia toda a América Latina, com todo o inventário da Ford. Você imagina a pressão, né? Assim, um projeto de milhões de dólares. Então, esse eu considero que foi o mais desafiador, porque eu estava começando e já tive uma carga muito grande de responsabilidade, né? Então, Sim, mas sim. deu tudo certo. Assim, deu tudo certo. Era para ser em 6 meses, não rolou, mas a gente entregou em 1 ano e meio. Com o valor inicial estava sendo para US$ 1 milhão, depois no final custou 3. Mas a gente entregou, começou a gerar valor para a empresa, então foi sucesso, assim, no final das contas. E o outro desafiador que eu comentei é o que eu tô agora, né, com o FinOps. Eu sou engenheiro cloud FinOps, que é uma área relativamente nova, né, que é o gerenciamento de custos na nuvem, em cloud. E eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu tinha trabalhado com isso lá no começo, muitos anos atrás, mas eu não sabia nem que tinha um nome para gerenciamento de custo na nuvem. Então, quando eu saí da Forge esse ano, no início do ano, e eu tenho um amigo que ele é gerente de TI na área de Cloud DevOps. E ele estava procurando um profissional de FinOps. Ele me perguntou, pediu indicação, porque como líder de DDG eu tenho contato com muita gente. Eu conheço muita gente da área. Eu conheço muita gente de cloud, muita gente de DevOps, mas de FinOps mesmo, eu não sabia de ninguém. E ele queria alguém pleno já, sabe? Nível pleno. E eu falei, cara, não tenho, não conheço. E beleza, passou um tempo, depois ele falou, cara, Gustavo, me conta um pouco do que você fazia na Cognizant, na Forge, que foram empresas que eu passei, né? Aí eu comecei a contar pra ele, assim, de áudio de WhatsApp. E ele falou, cara, o que você fazia no começo do projeto é FinOps. Aí eu, é sério? Tipo, e aí ele falou, bom, então, cara, eu queria muito que você trabalhasse comigo, vem trabalhar e tal. Eu falei, beleza, eu topo o desafio. Porque eu nunca tinha tido contato com FinOps, não sabia nem que tinha um nome até esse dia. Então, eu já entrei logo como pleno, né, num projeto super grande também, mas a nível nacional, não internacional. E eu tô aprendendo ainda, mas já tô começando a gerar valor, inclusive tô com um livro aqui, que é meio que a bíblia do... Não sei se vai dar pra ver. FinOps, consigo Que é enxergar. meio, que é meio que a bíblia Do seu ponto de vista, do FinOps, assim. do seu ponto de Não é vista oficial. e visão de mercado, você considera a profissão FinOps escassa no mercado tecnologicamente? Ah, Profissionais escassos? quase não tem profissional. Porque muita gente não sabe nem que existe FinOps. Relativamente bem novo, por exemplo, a FinOps Foundation, que é a instituição que cuida desses temas, que tem as certificações, que criou esse framework, né, que é uma cultura, né, foi criada, se eu não me engano, em 2019, então é super recente. E daí, com o boom da pandemia, todo mundo, as empresas tudo migrando os sistemas para a nuvem. No começo é tudo legal, tudo maravilhoso, né? Mas aí depois a conta vem muito pesada. As pessoas não têm noção. E aí é onde a gente entra, né? Para fazer o gerenciamento de custo e gerar valor para a empresa. Então, tem muita gente que não sabe. Tem muita empresa precisando, porque tem muita empresa voltando da nuvem para on-premise. Então, assim, tá um caos.
Não, e profissional é difícil mesmo. Compreendo. Ótimo. Gustavo, você já precisou resolver um problema crítico em produção fora do horário de expediente? Já. E, cara, foi o projeto do grande Data Lake da Ford, né? Você imagina que o projeto estava pronto, a gente tinha o ambiente de produção, o ambiente a gente usava uma outra nomenclatura, mas era como se fosse um ambiente de dev, de teste, sabe? Tudo bem. E um belo dia, era uma terça-feira, sei lá, 10 horas da noite, segunda ou terça-feira, 10 horas da noite, eu inventei de fazer um commit no GitHub de uma alteração que ia fazer alguns ajustes, digamos assim, no, no orquestrador de pipelines de dados, que era onde executava, né? Tipo, pegava o dado da fonte e aí levava para a nuvem. Eu fiz esse deploy 10 e pouco da noite. E aí, adivinha, o ambiente simplesmente caiu. Caiu tudo. Caiu todos os ambientes. Caiu de teste, caiu de produção, caiu tudo. Não tinha ninguém para. Não tinha ninguém acordado trabalhando para me ajudar. Nem daqui, nem de fora. Não, eu cheguei no outro dia. Eu não sabia como resolver o problema. Porque eu nunca tinha visto cair tudo daquele jeito. E daí depois eu descobri que tinha que fazer uma outra configuração lá, super baixo nível, tipo, tinha que entrar em contato com os DevOps, a equipe de DevOps, para eles organizarem o Kubernetes, enfim, problema. Mas assim, foi de um dia para o outro que eu não dormi, porque eu sabia que no dia seguinte, se os dados não tivessem atualizados, a equipe de negócios já ia começar a me ligar. E eles ligavam, tipo assim, 5 horas da manhã, 6. Então Sim. foi bem intenso, mas no final deu certo. E, cara, foi uma colaboração ali entre tanto o meu time, né, da parte de engenharia de dados e engenharia de nuvem, e a parte de DevOps. Mas foi resolvido logo de manhã cedo, assim. Sim, compreendo. Como você falou anteriormente, vocês estipularam um prazo de 6 meses. Na verdade, a empresa estipulou um prazo de 6 meses para entregar o projeto. Porém, vocês entregaram em 1 ano e 6 meses, correto? Isso. Ao decorrer desse tempo, a equipe precisou trabalhar fora do expediente. Algumas vezes sim. Em alguns casos específicos, por exemplo, esse. De um erro que tava de um erro que eu causei em produção, porque não era nem para ter feito aquele deploy. Tinha uma, tem uma, não era uma regra bem declarada, mas era uma coisa que estava acordada entre todo mundo de não fazer deploy depois das 5 da tarde em produção, porque você não teria tempo de reação caso acontecesse algum problema. Eu fui lá teimoso e fiz. Achei que era um commit besta e acabou derrubando tudo. E, por exemplo, quando a gente teve que migrar, porque a gente estava usando um ambiente que não comportava mais a quantidade de dados e a quantidade de trânsito de informações ali, de pipelines executando, aí a gente teve que migrar o projeto de um ambiente para o outro, dentro do mesmo orquestrador, assim, só que mais potente. E aí, para entregar isso, a gente teve que trabalhar. Eu lembro que no último dia da entrega, do final da sprint, a gente ficou em turno, a gente ficou trabalhando 24 horas o time, só que em turnos. Por exemplo, eu ficava, sei lá, Dividia até. grupos. Eu ficava tipo até 9 da noite, aí eu dormia, aí enquanto eu tava fora, um amigo meu entrava, aí eu acordava, tipo, sei lá, 3 da manhã e ele tava lá, daí eu tomava o lugar dele, enfim. A gente conseguiu entregar no dia da sprint, certo? Graças a Deus. E, tipo, meio-dia. Porque O era pessoal, numa sexta-feira e a gente não trabalhava na sim. sexta-feira. A gente conseguiu entregar na sexta, meio-dia. Era pra ter entregado, tipo, até sexta-feira à tarde. Mas aí deu O certo. pessoal, o pessoal que ainda não está na área de TI, eles não sabem que isso acontece frequentemente, né? A galera ficar até fora do expediente trabalhando em um projeto para entregar dentro do prazo. Concorda É. comigo? Concordo, a galera, assim, acho que a galera faz uma ideia, mas não sabe como é na vida real mesmo, assim.
Sim, Porque quando você tem muita, sei lá, mesmo que você seja um desenvolvedor júnior, por exemplo, e você está num projeto muito grande, a responsabilidade em cima de todo mundo é muito grande. De todo mundo. Do desenvolvedor júnior que acabou de entrar até o gerente. Porque, cara, isso envolve muita grana, envolve, e principalmente se tratando de nuvem, e inteligência artificial agora, que é o boom, né? exatamente. A responsabilidade é muito grande, a pressão é muito grande, então isso acontece. Mas empresas sérias, elas vão te pagar por essas horas, né? Obviamente. Sim, sim. Eu sempre falo pra galera, tipo, se não tá te pagando, não faz. Porque a empresa, amanhã ela pode decidir te demitir e aí, É, né? exatamente. Ótimo. Gustavo, como você costuma diagnosticar problemas em sistemas ou redes? Você tem alguma metodologia ou ferramentas preferidas? Diagnóstico. é, Cara, eu sempre aplico monitoramento de tudo que está acontecendo nos ambientes, no projeto, em tudo que está executando. Monitoramento, acho que é a palavra. A observabilidade também. Né? Acho que a galera não se atenta muito a isso. Quem se atenta mais a isso é mais a galera de DevOps, de SRE, de Cloud, de AI também. Então eu sempre aplico, por exemplo, OpenTelemetry é uma ferramenta muito boa que eu gosto muito. Acho que ferramenta não tem nenhuma preferida, assim. Eu gosto muito do OpenTelemetry, mas é porque eu já tô acostumado. Ele sempre é uma ferramenta muito poderosa, mas se tiver que usar outra também, a gente usa, não tem problema. Só que eu já tô acostumado e, assim, por ter trabalhado mais tempo com OpenTelemetry, então prefiro usar, né? Sim, sim, ótimo. E como você organiza suas tarefas e prioridades ao trabalhar em múltiplos projetos simultaneamente? Como que eu organizo tarefa em múltiplos projetos? Bom, primeiro que tem que ter, eu acho essencial ter uma cultura ágil, né? Ter ali toda. Esse que é chato, ter daily, planning, review, organizar tudo em sprint, mas eu acho isso essencial, porque é assim que você consegue se organizar, você consegue ter uma visibilidade do que o seu colega está fazendo, em que ponto o projeto está, e aí você consegue fazer com que aquilo fique mais fluido, sabe? Sim, Acho que sim. a cultura ágil traz muito isso, então eu acho essencial. Tem gente que não gosta, tem gente que não faz, tem gente que prefere outros tipos, digamos assim. Tem gente que prefere XP, né, que é Extreme Programming, que é tipo, você só vê o requisito e programa, digamos assim. Mas eu não consigo, eu prefiro manter a cultura ágil. Eu sei que é chato fazer planning, porque planning é sempre no começo da sprint, é uma reunião que dura, sei lá, 3, 4, 5, 6 horas, mas é onde vai ser Sim. definido tudo, e aí você faz o seu trabalho, você já tem essas tasks, e aí você vai se organizando, né? E aí É, você já quando nós sabe se vai falamos, conseguir entregar ou não naquela data, enfim. sim, quando nós falamos de organizar tarefas, o commit se encaixa aí, né? Por exemplo, quem é programador pode fazer um commit para deixar explícito ali o que ele fez naquela determinada tarefa, né? Sim. Então, seria uma. A galera que não entende muito de GitHub e Git, seria uma boa explicar um pouco para eles como funciona isso. Como você, do seu ponto de vista, o que você acha do Git, a importância do Git para os programadores? Cara, não tem como fugir. Eu acho que Git Git mesmo, tá? Não GitHub. A gente pode entrar nisso depois. Eu acho que Git é o essencial. Todo mundo tem que saber, porque é ali onde você vai ter todo o histórico do que você fez. Então, por exemplo, você tá lá com um projeto e você tem.
sei lá, pensando na visão de programador, que eu já fui na engenharia de software, você tem lá um projeto com trilhões de classes e não sei o que, e tal, um monte de framework interagindo, e aí, enfim, isso geralmente está numa nuvem, aí tem, enfim, tem um trilhão de coisas. E só que o código é o principal para o desenvolvedor, né? É o que ele mais faz, né? Escrever código, desenvolver a Exatamente. solução. E aí você fazendo os commits, você consegue fazer as alterações de pouco em pouco, pouco a pouco. E se der um erro, você consegue, pelo histórico do Git, você consegue retornar para aquele ponto onde você não tinha aquele erro. E aí você consegue, na sua visão, né, na sua expertise, você consegue resolver o problema que você está tendo lá na frente. Já essas ferramentas Git, porque o Git ele é a base, né? Para o GitHub, que é a plataforma visual, digamos assim, entre muitas aspas, né? Compreendo. Mas, por exemplo, se você vai usar um outro orquestrador, digamos assim, tem o Azure DevOps, por exemplo, que é a parte, dentro dele é uma parte dentro da Azure, da Microsoft, que tem o REPLs, que é de repositório. E esse repositório lá dentro, ele é baseado todo em Git. Então, o Git ele serve não só para o GitHub, que eu acho que a galera pensa muito em Git, já liga logo ao GitHub. Mas você pode usar o Git no Azure DevOps, você pode usar no, uh, no GitLab, tem, se eu não me engano, tem um outro, acho que é Bitbucket, o nome. Não sei se você conhece, acho que é isso. Enfim, tem Compreendo. muitas aplicações ali, então saber Git é essencial. Eu acho que Sim, sim, também concordo. não tem como não, assim. Até para quem está começando, né? Que o Git, você fazer uns commitszinhos ali e postar no seu repositório, o recrutador ele vai olhar o seu GitHub, né? Então, para a Com galera que está certeza. começando, isso com certeza seria viável. Enfim, Sim, eu acho que até mais do que você manter essa organização, né, de sempre fazer commit, de sempre estar com a sua branch atualizada, esse tipo de coisa, eu acho que vai bem para mais do que isso, sabe? Eu acho que comentário, eu acho que no código mesmo, eu acho que é super importante. Eu acho que o comentário que você faz na hora de fazer o commit é super importante, tem que ser um comentário bem escrito para explicar o que você está fazendo, porque não adianta nada você fazer um commit lá e atualização 3, sim, atualização sim. 10. Isso que eu ia Não vai perguntar te dizer agora. nada. Não vai te dizer nada, entende? E aí Sim, você pode fazer, cara, assim, eu quero morrer quando eu vejo um comentário desse tipo. Mas acontece, cara. E aí, acontece, na hora de acontece. você rastrear para você encontrar o problema depois, como é que você vai saber se você estava na atualização 1 ou na 7 ou na 11? Enfim. Gente, Eu leiam, já leiam o cometi, livro Clean Code, por favor. eu já cometi isso de fazer alguns commits nada a ver, colocar os nomes lá nada a ver e quando for olhar me perder na hora. Acontece Ah, muito. acontece. Mas você sabe que, assim, eu sempre, quando me perguntam dessa tecla, e eu sou também membro do programa de desenvolvedores deles, e enfim, tem o livro Clean Code, né, que é Código Limpo em português. Ele é muito bom. Eu acho que todo mundo tinha que ler, de verdade, assim. Acho que todo Ok, mundo tinha que ler, todo mundo que trabalha. Mas você tem que aprender Git antes de você ler ele. Os por quê? comandos mesmo. Porque o livro Código Limpo, ele vai te ensinar a escrever código mais reutilizável possível. O código mais limpo possível, de fato, como é o próprio nome do livro. Sim, Então, se você pega ele para ler e entender, logo quando você está começando a entender os primeiros comandos de Git, você já vai ter aquela visão de querer fazer o mais perfeito possível. E aí, eu não acho isso legal. Eu acho melhor você aprender os comandos e a forma com que o Git trabalha, do jeito que ele foi feito para ser usado, da forma errada, e depois entender como é a forma correta de se fazer, do que você querer fazer o perfeito logo no começo, porque ninguém consegue. sim. E quando a gente fala de código limpo, por que isso é viável? Porque
você está desenvolvendo o código ali. Porém, você não vai ser o cara que vai ficar ali para sempre monitorando aquele código. Quando você partir para outra empresa, vai vir outro profissional, Com entende? certeza. Então, você tem que fazer o código limpo, tem que deixar comentários para que o outro profissional entenda o que você fez. Exatamente. Perfeito. E Gustavo, como você Diga. sabe, a tecnologia está sempre mudando. E como você se mantém atualizado com as novas tendências e ferramentas na área de TI? Cara, isso é complicado. Isso é muito complicado, porque tem 1 trilhão de coisas para você aprender todos os dias. É muita coisa, cara. E para você, cara, se você passar 2 meses sem estudar uma coisa nova, sem ler alguma coisa, sei lá, você já tá atrasado. Porque vai ter uma pessoa de 13 anos que já vai estar anos-luz na sua frente, porque ela estava se atualizando. Então, assim, o que eu faço hoje? Eu procuro entender. Eu procuro. Hoje eu não tenho mais paciência. Vamos ser sinceros, eu não tenho mais paciência de assistir curso, videoaula. Eu prefiro ler livro, né? Porque uma vez que você aprende a programar, você aprende, ou você aprende a tecnologia com que você trabalha, com que você é bom, quando você aprende o conceito, como funciona, tudo certinho, eu acho melhor você. Eu consigo entender melhor e aprender coisas novas a partir daquilo com livros. Eu não tenho mais paciência de assistir curso, cara. De verdade. Tem um monte aí comprado da área de TI, mas eu acho que eu terminei. Se eu terminei um curso de TI na minha. Assim, um curso desses de, sei lá, de programação, de sei lá o quê. Cara, acho que foram 2. Quando Isso nós lá estamos atrás, quando eu aprendendo, tava aprendendo. Então, assim, eu leio muito livro, por exemplo. Tenho sim, esse de FinOps que eu mostrei. Eu tô lendo agora. Que agora, assim, a gente tem que. Eu não sou de AI, né? Mas, assim, se a gente não colocar AI, aprender AI, entender como funciona, entender o que é cada coisa, entender mais um pouquinho mais a fundo, cara, você vai ser engolido por ela. exatamente, Então, por exemplo, porque eu não sou dessa área, mas eu percebo que, como tá todo mundo, tipo, a tendência é esse o caminho, então eu vou ter que integrar, porque senão vai vir uma pessoa que vai saber, que sabe, faz a mesma coisa que eu, mas que vai saber AI, quem as empresas vão preferir? quem Obviamente, uma está pessoa que sabe atualizado, AI, que está atualizada. exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um amigo chamado Kenneth Correia, e ele é um mega de um profissional, acho que ele é, assim, ao meu ponto de vista, ele é uma lenda viva, ele é brasileiro, na área de inteligência artificial e de dados, né? E eu acabei ficando amigo dele, por conta dos eventos e tudo mais. E ele me deu o livro dele, que ele acabou de lançar, que é Alavancando o Poder da IA Generativa e dos Agentes Inteligentes, porque ele trabalha esse livro aqui. Ele Sim. Eu trabalha acho que eu com já vi esse livro em algum agentes. local. Eu vi no seu Instagram, foi exatamente É, isso. que ele Você tá fez a até postagem. autografado. Foi um caos quando eu postei aquilo lá, porque o pessoal esgotou, o livro esgotou, né? Já a primeira. Agora só em janeiro, não tem mais, só tem a versão do Kindle. Aí quando eu postei, porque ele me entregou, Eu quero tipo, comprar esse agora. livro. Pessoal, onde é que você conseguiu esse livro, Gustavo? Impresso. Eu falei, ué, gente, ele é meu amigo, ele já tinha me prometido o livro, mas não tem mais, de fato. Assim, então, eu prefiro ler, e não em Kindle, em PDF, nada assim, porque eu gosto de pegar o livro e ler, e escrever, sabe, fazer anotações. Se você ver, por exemplo, o livro aqui de FinOps, ele tá todo marcado, ó, Sim, porque eu vou sim. marcando as páginas e fazendo anotações e tudo mais. E você pretende escrever algum livro futuramente? Cara, ontem um amigo meu falou, Gustavo, você precisa escrever um livro. Mas eu não, cara, eu acho que escrever um livro é uma parada muito. Você tem que ser uma pessoa muito, 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 na minha visão, tá? Muito foda pra Sim, você, sim. tipo, escrever um livro. Mas eu já escrevi artigos e tudo mais. E o ano que vem eu vou estar fazendo um processo seletivo do Google muito importante, que eu vou precisar lançar alguns artigos. Então, eu não decidi o tema ainda, porque tem que escolher uma temática para os artigos, mas eu acho que no final eu vou juntar tudo e colocar num livro.
Compreendo. Seria uma boa você escrever um livro, Gustavo, porque, cara, não é do dia pra noite que a gente vai escrever um livro, obviamente, mas treinar, né? Tem que treinar. E eu já tenho, né, experiência, assim, experiência e prática com escrever artigo, enfim, papers, tipo de coisa. Inclusive, estou lançando um site aí, tô começando a desenvolver um site que vai ter um blog ali para fazer as minhas publicações, porque tem o Medium aí, tem o Dev2, enfim, mas eu acho que tendo alguma coisa minha, tipo um portfólio, sabe? Eu acho que é mais Sim. interessante. E aí Nós... o Analytics do Google vai vir para mim, né? Não vai direcionar para o Medium ou para o Dev2, vai para o meu site, né? sim, sim. E nós estávamos falando de AI. E, no seu ponto de vista, que nem agora, no contexto que nós estamos de escrever um livro, com a inteligência artificial, do jeito que está, a gente consegue escrever um livro com ela, será? Consegue, e isso é uma grande polêmica no âmbito ali acadêmico, porque eu não sei se saiu uma pesquisa há um tempo atrás, eu não vou lembrar a fonte, acho que foi. Cara, foi a I3E, não lembro. Que lançou um artigo falando que a maioria dos artigos que haviam sido publicados nos Estados Unidos no ano de 2022, que a pesquisa foi do ano passado, 2022, quase 80% tinha alguma coisa de inteligência artificial. Foi gerado pelo ChatGPT. Então, assim, isso é uma grande polêmica, mas eu acho que é uma ferramenta que pode te ajudar a escrever um livro. Mas eu acho que eu ainda sou eu prefiro que seja feito do jeito antigo, né? Mas se você tem uma ferramenta que pode te ajudar, por exemplo, você tem sei lá, um capítulo, e aí você escreve do jeito que você entende, você escreve de uma forma informal, você vai lá e pede para AI colocar daquilo de uma forma mais correta, com português mais bem escrito, mais bem estruturado, cara, eu não vejo problema. Porque Porque a ideia foi sua, né? a maneira que nós escrevemos e interpretamos é diferente do que a outra pessoa vai interpretar. Exato, exato. Então, ela pode ajudar muito com isso mesmo. Também concordo com você. E que nem você falou no meio acadêmico, cara, diversos estudantes e acadêmicos estão utilizando da inteligência artificial para fazer provas online. Compreende o que eu estou Prova dizendo? online, Prova online, por exemplo. tipo, Por exemplo, uma faculdade EAD que, que tem provas online. Os estudantes vão lá na inteligência artificial, copia o texto da questão e só joga lá no chat GPT e pega a resposta. Compreende? Então, futuramente, no meu ponto de vista, eu acho que teremos profissionais não tão inteligentes quanto o do passado. Essa é a realidade. e aí é uma escolha da pessoa, né? Porque se ela faz isso, significa que ela não sabe aquilo. Ela, no final das contas, ela vai conseguir um diploma que é um PDF, no final das contas, que você vai ter, mas e o conhecimento? Exatamente. E O o que você aprendeu? conhecimento. Se bem que eu acho que todo mundo deveria começar a faculdade e terminar, é, mas eu acho que você não aprende muita coisa na faculdade, não. Mas é super importante para você entender o meio acadêmico, entender como pensar. Eu acho que é isso da faculdade, sabe? Não te ensinar uma linguagem de programação, mas você pegar o jeito, aprender como. A teoria. Também a teoria, mas aprender a como desenvolver uma ideia na sua cabeça. Eu acho que isso Sim, que a faculdade ensina bem. E foi isso que eu aprendi muito na faculdade. sim, compreendo. Ótimo. Gustavo, você já trabalhou em equipes multidisciplinares. Como você garante uma comunicação eficiente entre membros técnicos e não técnicos? Já trabalhei em equipe multidisciplinar, sim. Acho que em empresas grandes ou pequenas, acho que é a maioria. É onde
é o que você mais encontra no mercado. Mas a comunicação entre membros mais técnicos e não técnicos, vamos pensar por exemplo, a área de negócios, né? Que são pessoas que não são técnicas, elas não sabem desenvolver tecnologias, mas são pessoas que entendem do negócio, né? Do business. Então, assim, a comunicação tem que ser diária, consistente, porque você vai precisar dele para entender o que você precisa fazer. E você precisa, depois de desenvolvida a solução, você precisa explicar como aquela solução foi feita. Então, tem que ser todo dia tem que... Tá, não todo dia, equipe de negócios, mas manter uma consistência, pelo menos, sei lá, uma weekly, por exemplo, uma vez a cada 15 dias, só para alinhar, para ver se tá tudo certo. Acho que isso é importantíssimo, cara, importantíssimo. Quem não tem esse tipo de disciplina, digamos assim, eu acho muito difícil que um projeto vá dar certo, assim, no final, sabe? Tipo, no tempo correto, com o valor inicial ainda na casa do que é possível. Eu acho muito difícil, mas cada profissional é cada profissional. Ao meu ver, eu acho mega importante. Tem aquele profissional que não quer ensinar o outro profissional porque tem medo que ele pegue o conhecimento dele, entendeu? Muitos. Já tive situações onde teve um cara que ele... Bom, isso aqui vai estar no YouTube depois, mas enfim, não ligo que ele Pode saiba falar. também. Teve um cara em uma dessas empresas aí que eu trabalhei fora e o tech lead saiu, né, do time. Ele foi para o Mercado Livre na época, só que era o Mercado Livre da Argentina, era outro país aí. E ele me deixou como indicação para assumir o lugar dele. Hoje eu acho que seriam muito para mim naquele momento, porque eu não tinha maturidade naquela época, não tinha experiência naquela época, então provavelmente eu iria recusar. Mas não chegaram nem a ter essa conversa comigo. Quem me contou isso depois foi ele e mais algumas outras pessoas que estavam na reunião quando ele falou. E aí contrataram uma outra pessoa de fora, e esse cara era o tech lead do guarda-chuva ali da área de dados. E aí ele sabia, tinham contado para ele que eu era a pessoa que estava cotada para assumir aquele cargo antes dele. Cara, esse cara pegou uma birra de mim. Tipo, ele me odiava com todas as forças, assim, tudo que ele podia fazer para me derrubar, ele fazia. Muitas vezes eu desenvolvi coisas que ele apresentou depois como se ele tivesse feito. Muitas ideias que eu dava para ele, ele falava, ele descartava, achava que não era viável, só que 2 meses depois, uma outra pessoa fazia a mesma coisa e ele aprovava. Então, assim, tem muito disso, cara. E aí vai da sua inteligência emocional até. Porque você lidar com esse tipo de gente não é fácil, cara. Na época, eu comecei a duvidar até se eu era um bom profissional. Até se eu tinha talento para tecnologia. Eu comecei a me questionar por conta desse tipo de gente. E esse tipo de gente se encontra em qualquer lugar, qualquer Mas empresa. no final de tudo, esse tipo de gente, já sabemos o final, né? Acaba do jeito que nós já Eu sabemos. só sei que hoje ele não é tech lead de lugar nenhum. Ou Então, seja, cara, pessoas assim não merecem estar no nosso círculo de amizades e de trabalho também, né? Temos que não, com evitar. certeza. De trabalho você tem que aguentar porque você está ganhando salário, né? Mas de amizades, não. Por exemplo, eu sempre bato na tecla de disseminar conhecimento, compartilhar conhecimento. Por quê? Eu já tive cargo onde eu era líder dos treinamentos que eram dados para os estagiários que estavam entrando na empresa. Então, toda a parte de dados e computação em nuvem era eu que liderava e tinha alguns instrutores, eu também era um deles. E entrou uma menina numa época que desde o começo eu achei ela incrível, sim, sabe? Tipo, a menina com uma capacidade de pensar muito rápido, sabe, encontrar soluções e eu falei, eu sempre elogiava ela, tipo,
pros managers, para as outras pessoas, até para ela mesmo. E ela foi efetivada na empresa. E hoje, cara, ela é gigante, gigante, gigante. Todos os eventos que eu faço, quando eu tô lá produzindo palco, esse tipo de coisa, produzindo evento grande, eu sempre chamo ela. Ela virou minha amiga pessoal. Ela é palestrante, já palestrou em vários lugares. Vários eventos gigantes, como Campus Party, TDC, até os do próprio Google que eu produzo. Então, assim, imagina se eu tivesse lá atrás falando assim, não, essa menina é boa demais, deixa eu tirar ela daqui, porque ela pode ser alguém que vai tomar meu lugar. Imagina, eu ia estar perdendo uma amiga, ia estar perdendo a oportunidade de trabalhar com uma mega profissional. O network, né? Cara, é muito besteira a gente pensar isso. Eu não concordo de jeito algum. Gustavo, sobre palestra, você considera algo difícil no começo? Você sente timidez quando está diante de um público, um grande público? Toda vez. Toda vez. Assim, eu comecei a palestrar há pouco tempo, né? Palestrar é dar workshop. Eu sempre preferi dar workshop. Acho que por eu ser filho de professores, então acho que eu tenho um pezinho ali em gostar de dar aula, sabe? Sim, sim. Mas palestra mesmo, como eu tinha comentado com você, eu era um dos instrutores da área de dados e cloud, né? E eu comecei a dar aulas para eles, né? Enfim, data science, engenharia, analytics, enfim. Inclusive, essa menina e os outros 3 estagiários sempre reportavam para o gerente deles que eu era muito bom professor, que eu sabia explicar muito bem, falar muito bem, enfim. E eu não sabia disso, porque eles falavam para ele. Só que aí depois, tipo, muito tempo, ele foi me falar que o feedback era sempre positivo. E aí eu tive uma oportunidade eu apliquei para um processo seletivo de um Call for Papers para dar uma palestra sobre um tema que eu nem dominava, eu nunca achei que eu fosse passar. E um workshop, inclusive workshop de GitHub, tá lá no meu GitHub, inclusive. E, cara, eu fui aprovado nos dois, logo no palco principal, 1 hora de palestra, e o workshop 2 horas. Cara, quando eu subi no palco, um pouco antes, eu tava tão nervoso que eu não conseguia ficar sentado, para começar. Segurar o microfone, eu segurava assim. Porque é muito diferente você tá falando aqui contigo agora, Sim, sim. porque a gente tá virtual, mas enfim. E era como eu dava aula para eles, e como eu dou aula, né? Dou workshop, no caso. Só que é muito diferente, porque você tá com as pessoas ali, você tem um telão gigante atrás de você, você tem que subir aqueles degraus da escada para chegar no palco, tem microfone, e aí tem a equipe de som que tá lá, tem a equipe que tá transmitindo, tem uma câmera gigante, geralmente na sua cara, assim, transmitindo ao vivo. Cara, a vibe, o ambiente é muito diferente. As primeiras palestras, eu sempre ficava muito nervoso. Agora eu já dei uma relaxada, mas é sempre uma adrenalina, assim. Tipo, cara, é uma montanha-russa, sério. É loucura, é loucura. Até a maneira de pegar no microfone, você tem que saber a distância, né? Para não. Tem diversos fatores aí que temos que saber antes de fazer uma palestra. Sim, inclusive o meu primo, na primeira palestra que eu dei presencial na minha vida, nesse evento no palco principal, meu primo foi me ver, porque eu falei assim, chamei todos os meus amigos, eu falei, gente, vocês vão sentar todo mundo na primeira fileira, eu vou fingir que eu tô falando só com vocês, dando aula pra vocês, e vai dar tudo certo. E foi assim, eu não lembro de nada, de quem tava atrás, depois as pessoas vieram falar comigo, me parabenizar, não sei o quê, e eu não faço ideia de que a pessoa tava lá. Mas o meu primo me apelidou de... como é que era, gente? Pé de fogo, porque eu ficava andando, eu tava muito nervoso, eu ficava andando de um lado pro outro do palco. Sim, sim. E aí eu não conseguia ficar parado. E aí, tipo, na gravação, tipo, não ficava, tipo, com o celular parado, assim, ficava assim. Porque eu tava sempre andando, então... Mas, cara, eu Já indico todo mundo aconteceu. fazer uma palestra um dia pra um público, assim. Já aconteceu de dar um branco assim na hora que você for falar, que você for dizer alguma coisa. Já. Como você fez para se recuperar e um branco, assim, muito tenso.
Eu já... Geralmente é quando eu tenho que falar uma porcentagem, um número, alguma coisa bem específica, assim, por exemplo, uma fonte, quem foi que falou aquilo, de onde saiu, quantos por cento aplicaram tal coisa. Geralmente esse tipo de coisa me dá um branco. Mas eu falo sempre que é uma porcentagem aí você começa a ter uma... Com o tempo você vai aprendendo, né? Você começa a falar que é uma fonte que você viu, que é uma fonte confiável, mas que no momento você não lembra, que as pessoas podem, depois da palestra, podem vir falar com você e aí a gente pesquisar junto. Então, esse tipo de coisa ajuda, aprendi com o tempo. Sim, sim. Eu acho que a galera que está assistindo esse vídeo, e até eu mesmo tenho interesse em saber, tem aquela colinha antes de palestrar? Tem aquela colinha que você já, um prompt, um script pronto do que você vai dizer no começo? Tem aquela Tem, eu sempre coloco em tópicos, assim. Porque, por exemplo, a apresentação de... Geralmente você cria um slide, né? Eu não coloco texto. Muito difícil colocar texto. Se for texto, é uma frase pequena. Eu coloco muita coisa visual. Imagem, gráfico, vídeo, às vezes. Porque aí a pessoa vai... Eu vou conseguir me guiar pelos slides. O que eu preciso falar em seguida. Eu vou conseguir me guiar por ali. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não vão parar e ficar lendo o slide. Porque, cara, se cansativo. você vai dar uma palestra e você cria um slide que tá cheio de texto, as pessoas vão ler o texto e não vão prestar atenção no que você está falando. Né? Eu acho que a ideia de uma palestra é você transmitir o seu conhecimento. Então, eu prefiro deixar coisas visuais e eu falar porque as pessoas prestam atenção em mim e complementam com o que elas estão vendo atrás. Então, eu acho que eu sempre faço assim, mas sempre antes eu vou e crio o script, tipo, primeiro eu vou estruturando o que eu preciso falar do começo, meio e fim. Como eu vou iniciar, como eu vou terminar. Geralmente eu começo com uma pergunta, e aí depois no final eu falo que a gente pode continuar o papo, enfim. É legal. E no meu ponto de vista, eu acho que a maioria das pessoas, não todas, elas têm preguiça de ler. Ou seja, se você colocar um texto grande no slide, elas não vão ler. Simplesmente isso. Compreende? Porque a maioria das pessoas, não todas, tem preguiça de ler. Compreende? Elas preferem Sim, ouvir e ver. sim, total. E aí, bom, eu não gosto, eu acho que você não vai. A pessoa vai ler rápido, né? Não vai absorver nada daquilo, mas quando você está falando, eu acho muito mais tranquilo e mais viável. É, exatamente. Gustavo, você já enfrentou uma situação envolvendo vulnerabilidades ou ameaças à segurança? O que você fez para resolver ou prevenir futuras ocorrências? Já, inclusive, segurança nunca foi muito do que eu gostava, eu sempre detestei segurança, a parte de entender de segurança, mas cara, é primordial você saber pelo menos o básico. Mas, bom, eu não sou um profissional de segurança, eu sei algumas coisas no meu escopo ali do que eu trabalho de segurança em cloud, inclusive eu dei uma palestra na empresa que eu trabalho agora há pouco tempo, acho que um mês, de Cloud Security, que é segurança em nuvem, porque eu já passei por situações onde sequestraram os ambientes da empresa lá fora e ficou uns 4 dias, tipo, a gente sem acesso a nada, sem poder trabalhar e a empresa parada. E os hackers cobrando milhões para devolver o sistema. Então, assim, aí depois que foi criado um time de segurança dentro da empresa, porque até então não tinha, e aí olha o que deu. Mas aí esperaram dar ruim para ter um time, né, de segurança, para dar valor para essa área, né, que há uns anos atrás até era bem esquecido, mas agora tá voltando muito com força, principalmente por conta da AI. Sim, a Então, área de cybersecurity é uma área que é difícil de aprender. é incrível, eu acho incrível, assim, eu tenho grandes amigos que são mega hackers, assim, eu tenho amigos que estão no hall da fama da NASA, da Disney, qual que é o órgão lá americano, gente? Um órgão lá, acho que é alguma coisa de defesa do espaço aéreo, eu não vou lembrar o nome certinho,
porque eles encontram vulnerabilidades, falhas, reportam, e aí, como eles reportam e não cometem nenhum tipo de crime com isso, eles ganham um reconhecimento. E aí você fica no Hall da Fama, que é tipo um reconhecimento que você tem da própria empresa, que você foi uma pessoa que ajudou a manter o ambiente mais seguro. Então, assim, são pessoas muito fodas e eu aprendi muito com eles, toda vez. Eu fui atacado recentemente, e assim, foram eles que me salvaram, assim. Sério? Me conta mais como foi isso, como isso aconteceu. Foi um ataque pro meu GDG. Ataque assim de você. Sabe quando você começa a receber muita notificação de código para fazer login? Sim, no e-mail. Eu recebi muito da Meta, porque tava tentando entrar. As contas estavam tudo conectadas, tipo, Instagram. O Instagram do GDG tava junto com o meu no mesmo coisa lá da Meta. E aí eu comecei a receber muito. E aí nisso que eu falei logo, gente, socorro. Tá acontecendo alguma coisa. E aí, cara, depois descobriram que a pessoa tinha acesso à rede da minha casa, tinha acesso às câmeras da minha casa, essa aqui, inclusive, as câmeras de segurança, enfim. A pessoa Sério? estava dentro da a pessoa tava dentro da minha casa. Esse é o perigo de automatizar todos os acessórios. A pessoa Elas estava dentro da minha conseguem. casa. E aí eu fiquei um tempo, uns 2, 3 meses, com esses dois meus amigos, que são mais próximos, monitorando tudo, assim. E aí eles fizeram um monte de coisa aqui em casa que eu não vou saber nunca explicar o que eles fizeram, mas eles me deram algumas dicas e eu fiquei sendo monitorado porque assim, coisa de login, acho que eles me falaram que até não poderia até não dar nada. Mas se tivesse denúncia em massa, eu perderia as contas. E para você recuperar. É algo Bom, que aí é complicado. bom sempre você ter um profissional de segurança por perto, né? Que daí te ajuda. Por isso que o network, é sempre bom ter um network. Conhecer pessoas da Exato. área sempre é essencial. É essencial. Porque uma hora ou outra, ou nós iremos precisar deles, ou eles irão precisar de nós. Como, por Exatamente. exemplo, aqui, se eu não tivesse esse network, eu não estaria aqui fazendo essa entrevista com você, compreende? Com Então, certeza, assim, e nós se principalmente em conheceu eventos. através da Pois é, comunidade da LEDs. pois é, e assim, ela, por exemplo, já foi uma palestrante de um evento meu do Google, que tá no YouTube, inclusive. E eu entrei lá por entrar, assim. E aí eu fui conversando, e aí a galera do grupo ali, né? Eu encontrei alguns na Campus Party, já encontrei alguns aqui em Brasília, então assim, cara, eu sempre, eu gosto demais, assim, e às vezes você chega, tem um contato com as pessoas que você nunca imaginou na vida. Por exemplo, o Kenneth Correia, esse cara. É um cara que é palestrante do TEDx, que é tipo palestrante internacional, tipo palestra para MIT, sabe? Tipo, o cara que já gravou podcast com o Sérgio Sacani, no Inteligência Limitada. Tipo, cara, é um cara muito foda. E aí, cara, eu fiquei amigo dele. Tipo, um cara que eu admiro muito. E aí, por networking, tipo, a gente se conheceu. E ele virou meu amigo. Tipo, é absurdo, assim, algumas coisas, sabe? Tipo, CEOs de empresas muito grandes, Sim, tipo presidente de órgão público. Cara, o cara é foda. Em evento O você cara é conhece foda. muita gente. Por isso que eu vou em tudo, do que quando eu posso. Mas tô tentando dar uma descansada, porque tá É. foda. Eu acredito que nós ainda iremos nos conhecer pessoalmente e quem sabe dar Ah, com uma certeza. palestra junto. Ah, com Certo? certeza. Tô sempre em São Paulo também. Ótimo. Eu acho que, saindo do contexto aqui da entrevista, eu tenho uma startup de tecnologia focada em automações com inteligência artificial, que nós oferecemos serviços de chatbots inteligentes para empresas que desejam atender seus clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, agendar consultas. Nós está com foco nas clínicas, porque é uma área que necessita dessa tecnologia. Imagine um chatbot que agenda consultas 24 horas por dia, atende clientes, tira dúvidas frequentes. Pô, isso aí é essencial para as Perfeito, clínicas. perfeito. Startup, eu acho startup assim, legal. Eu tô começando uma também, baseada em inteligência artificial, agentes inteligentes.
Mas é para um outro nicho, é para o nicho do agro, e a gente está aí, a gente teve a apresentação já, enfim, a gente está esperando a aceleração. Deve sair agora na próxima semana. E é isso, cara. Eu acho muito bom, assim, tipo, quando as pessoas decidem começar uma startup de uma ideia, sabe? Parabéns, inclusive, pela iniciativa. Tem que ter. O pessoal acha que é só ir lá e fazer, né? Mas tem que ter coragem. Porque abrir uma empresa, porque é uma empresa aberta, Consistência, entendeu? porque você não vai ter um chefe. Então, Exatamente. se O você chefe. não tiver consistência, como é que você vai fazer? Eu Exatamente. sozinho jamais daria certo para começar uma startup, porque o meu GitHub tem 60 e poucos repositórios lá. Cara, acho que só tem um que tá terminado. Acho que é o do README, para ficar bonitinho lá com os Sei, widgets. sei. É o único, Com as porque eu tecnologias que você começo os utiliza. projetos para mim e termino na metade, paro na metade e nunca mais faço mais nada. Mas Isso é aí. só no trabalho mesmo que eu entrego, mas projeto para mim não consigo terminar, porque aí eu já quero fazer outra coisa, aí eu já acho que não tá legal, aí, enfim. Mas pelo pouco tempo que eu lhe conheço, cara, você tem potencial, véio. Você é inteligente. Eu admiro você, Obrigado. sinceramente. Próxima pergunta, Muito obrigado. por Vamos lá. nada. Essa agora, uma pergunta sobre automatização. Você tem Sim. experiência com scripts? Você tem experiências com scripts ou ferramentas para automatizar tarefas repetitivas? Se sim, poderia dar um exemplo de uma automação que você já implementou? Sim, eu trabalho com isso, né? Então, na área de Cloud DevOps ali, eu tô no meio, né, que é o FinOps. Então, a gente automatiza tudo. E é complicado porque uma vez que você automatiza as coisas, você meio que vira um vício, sabe? De querer automatizar tudo. Então, eu tenho experiência com isso e automação que eu implementei, cara, todo dia. Mas assim, aí vai de você conhecer também, por exemplo, Terraform, né, para automação. Conhecer, por exemplo, sei lá, as ferramentas da Red Hat para automação, que são muito boas. GitHub Actions, muito bom. Então, tem essas ferramentas que ajudam bastante, assim. Sim. Você tem experiência. Essa pergunta já foi feita. Próxima. Como você lida com situações de pressão, como prazos apertados ou sistemas críticos fora do ar? Cara, a pressão sempre vai ter, né? Prazo apertado também. Então, assim, aquela coisa, inteligência emocional, ter calma e saber que você consegue, você sabe aquilo, ser consciente, né, de que você é um profissional, que você sabe aquilo, e desenvolver da sua forma, né? Eu acho que não entrar em pânico, acho que não é o caminho, porque daí piora tudo. Em sistema crítico fora do ar, aí você tem que parar tudo que você estiver fazendo e focar naquilo, né? Para conseguir com que aquele sistema retorne. Sim, sim. Compreendo exatamente. Gustavo, onde você vê sua carreira há 5 anos, daqui a 5 anos? E como o papel oferecido nesta empresa pode ajudar a alcançar esses objetivos? Cara, essa é a pergunta mais difícil, tá? É, cara, eu não consigo imaginar daqui 5 anos. Não consigo, porque, cara, a cada 6 meses. Eu consigo pensar em 6 meses. Seis Mas, meses. no máximo um ano, mas 5, sei lá, vamos dizer que. Eu não sei para onde eu quero ir. Eu sou uma pessoa muito versátil, muito. Que Você, vai. você Vou considera para uma onde eu tô gostando pessoa, no momento. você se considera uma Oi? pessoa que pensa em longo prazo? Não. Eu penso de médio para curto, porque, cara, na área de TI tem a área de TI é um universo, né? Então tem Sim, coisas que você nem conhece, mas quando você passa a conhecer, você passa a amar aquilo e você quer trabalhar com aquilo. Então, por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com DevOps. DevOps para mim era uma coisa totalmente inalcançável.
Hoje eu tô mais ou menos nesse caminho, né? Tipo, tô trabalhando com isso, né? Sim. Então, é, eu não consigo pensar daqui 5 anos, até por conta da AI, eu não sei para que lado a TI vai. Mas eu me Principalmente a área vejo. de desenvolvimento, né? Eu me vejo trabalhando em. Eu quero. Gostaria de trabalhar no mercado europeu, empresas de lá, porque acho que eles têm uma forma de trabalhar diferente. É uma experiência que eu não tenho. Tenho experiência de Estados Unidos, de Brasil, de América do Sul, América Latina, enfim. Mas a Europa eu não tenho, então acho que 5 anos acho que seria conhecer o mercado europeu e trabalhar por lá. Sim, sim. Qual é o seu nível de inglês atualmente? Avançado. Não digo Avançado? fluente porque eu nunca fiz os exames do TOEFL nem o do IELTS, Ok, mas ok. mais So, avançado. do you speak English? All right. Yeah, I do. Cool. I'm too. Me too. Também estou aprendendo inglês. Também estou aprendendo. Estou há 8 meses estudando aí, Oh, consistente. congratulations. Great, great. Estou há 8 meses estudando consistente, 4 aulas semanais com professor particular. Então, fora a ofensiva no Duolingo, então é foco, né, velho? O negócio é focar, porque quem acha que vai entrar na área de TI e não estudar, tá muito E não saber enganado. inglês? E principalmente inglês, que é todas as ferramentas que nós utilizamos está em inglês. Então, sinto Exato. muito, meu querido, se você quer entrar na área de TI e acha que não vai estudar, vai parar de estudar. Não, Sinto muito. coitado de quem pensa isso. Eu É, estudo todo dia você tem que estudar alguma coisa. Eu, por exemplo, daqui a pouco eu tô indo estudar para a certificação do GitHub. então, você é o cara, Gustavo. É. Gustavo, muito obrigado. Muito obrigado. Cara, obrigado a galera que tá assistindo esse vídeo. Foi bem, acho que foi um papo bem bom, sim, 1 hora. Quase um Sim, podcast mesmo. Então, cara, muito legal participar. Acho que compartilhar conhecimento com essa galera que tá chegando agora, né? Que, tipo, daqui a pouco vai ser a galera que vai estar trabalhando comigo, com a gente. exatamente. É, é bem importante, assim, que, né, ter alguém ali Compartilhar esse que já tem. conhecimento. Exatamente, alguém que já tem uma experiência que vai te dar alguns conselhos que geralmente você não vai encontrar nos livros, né? É exatamente isso. É que nem eu falo, né? Hoje nesse podcast aqui, podemos dizer que é um podcast. Nesse Acho que sim. podcast virtual, eu aprendi bastante coisa, fiz algumas perguntas fora do contexto para me aprofundar mais com a sua inteligência, para pegar um pouco dessa sua inteligência para mim. Então, cara, muito obrigado mais uma vez. Só tenho a Imagina, eu que agradecer a agradeço. você. Imagina, eu que E ao agradeço. pessoal, E aos telespectadores que estão assistindo esse vídeo, se vocês quiserem eu e o Gustavo aqui mais uma vez, batendo aquele papo, coloquem aí nos comentários. exatamente. Aí como é que fala? Tipo, aí segue no Instagram, curte, Exatamente. comenta, compartilha, vira membro, se inscreve. Não Vira sei, não sou membro, se youtuber. inscreve. Ótimo. Meu Instagram é Robert_Tech. É, O meu basicamente é isso. Gustavo sem o O no final, Ribeiro, tá aí na tela pra vocês. Ótimo. O Gustavo vai deixar o meu Instagram aí na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição.